Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais.
e uma invisível e poderosa arma biológica. Inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Oi, eu sou Kali Ruth, mas podem me chamar de Kali. Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Cada povo se caracteriza pelos seus adereços. Meu cocar é feito de palha e é usado pelos timbiras. O meu cabelo é uma homenagem aos povos do Alto Xingu. Já essa pena aqui é típica dos povos norte-americanos. E as pinturas no meu corpo são usadas por irmãs xinguanas em celebrações. Ah, os alargadores viraram moda, né? Mas a gente sempre usa quando se torna adulto. Bom, o colar foi um presente. E os braceletes são carajá. Legal, né? Já esse saiote é usado pelos irmãos Wayampi, viu? E a cabaça, todo mundo tem aqui. Eu levo água na minha. Bom, espero que tenham gostado. E eu vejo vocês na abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Olá, meu nome é Kali. Aposto que vocês já sabem que a maioria dos povos indígenas praticam arco e flecha, né? Integração, etnias, esporte, cultura e amizade. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas Brasil 2015 vão começar. E por aqui você fica sabendo mais sobre cada modalidade. Arco e flecha. E sendo tão comum entre nós, essa modalidade não poderia ficar de fora dos Jogos Mundiais. Mas com um detalhe, ela faz parte da categoria de integração, ou seja, no lugar da competição, o arco e flecha serve para afirmar a cultura indígena. A modalidade é baseada em 3 regras. Cada participante tem direito a 3 tiros. O alvo tem um desenho de um peixe e fica a 30 metros do atirador. É a soma dos acertos que determina a classificação para a próxima etapa. Nós indígenas treinamos o arco e flecha desde cedo. E vários detalhes fazem a diferença. Por exemplo, o arco, que é feito de palmeiras de tucum e pupunha, pode ser maior do que o próprio atirador. Querem saber mais sobre as outras modalidades? Assistam aos vídeos e fiquem ligados nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas Brasil 2015. Tchau! Arremesso de lança. Já deve ter dado para perceber que nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas
A gente gosta muito de incorporar costumes antigos nas modalidades, né? Com a lança não é diferente. Todas as etnias utilizam essa madeira rústica de ponta afiada para caçar, pescar e, nas antigas tradições, até mesmo para a defesa do grupo. Para competir, cada atleta tem direito a 3 arremessos por prova. A contagem de pontos e a classificação são determinadas pela distância atingida em cada arremesso. A mira não é o mais importante, não. Sai na frente quem tiver a melhor técnica corporal para conseguir mais impulso e jogar a lança bem longe. Ai, acho que deu um mau jeito aqui. Olá, meu nome é Kali e hoje vou mostrar para vocês que ser indígena tem que ser muito forte. Cabo de força. Cabo de força é muito tradicional entre várias etnias. Nada mais natural, tendo em vista que a força física é considerada muito importante para o destaque e reconhecimento de cada indígena. As regras são simples. Dentro de um espaço dividido entre 2 campos, 2 equipes puxam uma corda que possui uma fita no meio. O treinamento acontece nas próprias aldeias, com os indígenas puxando grandes troncos de árvores. Nos jogos, a equipe vencedora é aquela que consegue levar a fita para dentro do seu próprio campo. Cada delegação pode inscrever no máximo 2 equipes, uma masculina e uma feminina, com 10 atletas e 2 reservas. E se você pensa que esse esporte é apenas indígena, pensou errado. O cabo de força já foi inclusive uma modalidade oficial dos Jogos Olímpicos. Canoagem. Não importa a etnia, a canoa é essencial para a prática de alguns costumes indígenas, como a pesca e o nosso transporte pelos rios e lagos do Brasil. A diferença é que cada povo tem sua forma de fabricá-las, com diferentes tipos de árvores. A canoagem nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é uma prova exclusivamente masculina e realizada em duplas, sempre em águas abertas. Uma curiosidade muito legal é que cada atleta leva o seu próprio remo. E muitas vezes eles personalizam representando ainda mais seu povo. Como a gente utiliza canoas rústicas tradicionais, e nem todas têm o mesmo peso e tamanho, elas são disponibilizadas pela organização e é realizado um sorteio para a escolha delas antes da prova. Corrida com tora. A corrida com toras é para quem tem braço, costas e cabeça fortes. É demonstração perfeita da união entre corpo e mente, tão característica nos povos indígenas. A modalidade é baseada em 3 regras. A prova é somente para homens, apesar de mulheres também correrem com tora. Cada etnia indígena tem uma equipe de até 10 atletas e mais 3 reservas. A modalidade consiste em carregar uma tora, passando entre os diferentes membros da mesma equipe, até completar 2 voltas na pista dentro da arena. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas respeitam todas as culturas. Por isso, cada etnia tem sua maneira de fazer a tora, com variações de madeira, peso e de tamanho. Como a origem da corrida provém de rituais, festas tradicionais e esportivas, os povos indígenas enxergam essa modalidade como uma atividade realmente especial. Velocidade é o principal por aqui. E acredite, nós indígenas somos excelentes corredores. O senso de localização, a força e a agilidade fazem parte da nossa cultura. Por isso as provas de corrida são disputadas sem favoritismo. As provas são separadas em categorias masculinas e femininas. O número de disputas depende sempre da quantidade de atletas inscritos, sendo que cada etnia pode inscrever até 2 corredores. 100 metros em explosão não é brincadeira não, hein? Ainda bem que eu estou com o condicionamento físico em dia, hein? Corrida de fundo. Para as corridas de longa distância que chamamos de corridas de fundo, mais importante do que a velocidade é o preparo físico. A resistência dos povos indígenas realmente é colocada à prova nessa disputa, que percorre mais de 8.000 metros. Como o percurso é determinado antes, todos podem fazer um reconhecimento prévio do local. Mais uma vez, temos disputas separadas entre homens e mulheres, mas as provas são praticamente simultâneas.
com uma diferença de 15 minutos entre a largada delas e a largada deles. Como nós não perdemos a oportunidade de exaltar nossas tradições, muitos atletas correm utilizando roupas típicas, colares e cocares também. Tô bonito? Natação. Para os povos indígenas, a água faz parte da vida desde muito cedo. Lembro bem dos meus pais me levando para aprender a nadar, tomar banho e pescar no rio. Por isso, qualquer indígena pode dizer que treina natação desde criança. Nos Jogos Mundiais, as provas são individuais e divididas nas categorias masculina e feminina. As travessias são de 500 a no máximo 800 metros. Ah, e nossa natação acontece sempre em águas abertas, como lagos e rios. Além de ser um bom nadador, tem que ser forte, pois a correnteza também faz parte dessa disputa. A gente até chegou a usar piscinas na primeira edição dos Jogos Nacionais em 1996. Mas aí percebemos que o nosso negócio é nadar na natureza. Futebol. Como todo mundo desse nosso Brasil, os povos indígenas também amam o futebol. E por aqui o jogo é basicamente aquele que você já conhece mesmo. As regras são as mesmas regidas pela CBF, com uma diferença no tempo dos jogos, de acordo com a categoria masculina ou feminina. Se o futebol for feminino, as partidas têm 2 tempos de 15 minutos, com um intervalo de 10. No masculino, os 2 tempos têm 20 minutos e o intervalo apenas 5. Cada equipe pode escrever no máximo 18 atletas. O primeiro encontro de diferentes etnias no futebol foi no Dia do Índio, de 1970. De lá pra cá, a gente não se cansa desse gostinho pelo gol. Obrigado pela chuva, obrigado pela vida e obrigado pela presença de vocês que vieram testemunhar o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Declaramos de coração abertos os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Então nós sempre agradecemos ao grande Espírito, porque nós temos vida e queria também adotar um estilo indígena de união, de coletividade.